Fala, galera! Ele é o Michael Parnov. Ele é o Márcio de Oliveira. Começa agora mais um 20 Desenvolver, programa de desenvolvimento pessoal que traz a nossa opinião e não as verdades sobre o que acontece hoje no mundo do desenvolvimento. E hoje em especial com Guilherme Braga. Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado, um prazer estar aqui. É uma honra estar com o Guilherme Braga hoje, que foi o cara que me iniciou no desenvolvimento pessoal. Meu primeiro treinamento que eu fiz foi com essa figura. E eu trabalhei lá controle das emoções. E aprendendo a controlar minhas emoções, eu consegui trazer um monte de resultado para minha vida que eu não tinha antes. Hoje as pessoas têm problema com controle emocional, é isso, né, Gui? É verdade. Hoje no mercado de trabalho a gente vê, né, Márcio, a maioria das pessoas são contratadas por um currículo muitas vezes exemplar e são demitidas pelo lado comportamental. Ou seja, de nada adianta a pessoa se desenvolver, fazer a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, se não está alinhado, né, junto com a questão emocional. Esses tempos eu vi uma equação que eu achei bem interessante, que o resultado da pessoa é igual ao potencial menos as interferências. Ótimo. Então, as pessoas cada vez mais deixam, né, as suas emoções atrapalharem e não conseguem ter os resultados que esperam na sua vida. Sabe o que eu sentia em 2010, né? E o meu desenvolvimento pessoal começou em 2010. Parece que faz pouco tempo, mas para quem se desenvolve é muito tempo. Eu sentia que, por mais que eu fizesse as coisas, eu não chegava onde eu queria. E o resultado não era material, o resultado era aqui dentro. E uma grande causa era como eu lidava com as coisas que eu fazia, como eu lidava com as pessoas que eu vivia, como eu lidava com a minha vida, né? E isso, lá no treinamento que eu fiz contigo, eu aprendi que se eu não determinasse uma pessoa importante, uma pessoa que eu quisesse ser, eu não chegaria quase nunca em lugar nenhum, né? No primeiro programa a gente falou muito de capacitação técnica e pouca de desenvolvimento pessoal, de olhar para dentro. Que é isso que o Gui falou, né? A gente busca uma carreira acadêmica, mas o que fazer com aquele conhecimento depois? Que ação tomar? Como que eu sei o que é melhor fazer com aquele conhecimento? É uma grande dificuldade hoje as pessoas pararem para pensarem nelas mesmas. A gente tem um dia tão corrido, uma rotina tão maluca, que a gente fica pensando nos outros, no trabalho, na faculdade, e acaba na crise, na política, e não pensa no que deveria, né? Que é o autoconhecimento. O que tu está trazendo, Márcio, é que quanto mais tu te conheceu, mais tu conseguiu definir melhor os teus objetivos, porque às vezes é isso, a gente pensa que quer alguma coisa, mas na verdade não é exatamente aquilo, e a pessoa corre durante muito tempo, chega e aí vê, puxa, mas por que eu me matei para chegar até aqui e eu não estou feliz? Então, quanto mais a pessoa se conhecer, mais fácil vai ficar de realmente conseguir. Só que tu fala assim, parece que quanto mais eu me conheci, mas eu vou te falar uma verdade, parece que naquele momento eu me conheci. Parece que ali foi uma descoberta. Eu lembro uma coisa que tu falou lá no palco, que o ser humano durante a vida, ele vai criando cascas. E essas cascas vão nos blindando e nos protegendo para viver no mundo. Só que daqui a pouco são tantas cascas que eu não consigo mais sair dali. E não vivo mais no mundo inteiro de oportunidades que existe. O que a gente tem que fazer é se desenvolvendo pessoalmente, quebrar essas cascas. Dar conta de ir tirando barreiras, ir tirando limites, e tirando coisas que me impedem de seguir em frente e viver o que eu quero, porque muitas vezes o mercado diz para você, cara, não vive isso, é besteira, não vive isso, você não pode, você não nasceu para isso, e a gente acaba acreditando. Né? É aquela história do mundo das oportunidades. Se tem muito mais coisas que eu tenho medo e não gosto do que eu gosto, é óbvio que eu não vou me desenvolver. Eu vou sempre olhar para o lado negativo, não gosto disso, não gosto daquilo, isso eu tenho medo de fazer, e aí as opções de oportunidade ficam menores, pequenas, ficam pequenas. Lembra das cascas? Lembro. Essa foi fundamental para mim. Eu era um cara cheio de cascas. A gente está aqui com o criador, a criatura e a criaturinha. Né? Se o Guilherme iniciou o Márcio que iniciou. O que a gente tem percebido, né, é uma dificuldade das pessoas entenderem que, na verdade, não é a crise, não é o governo, não é a questão da economia que faz com que a pessoa não chegue nos seus objetivos. No momento em que ela consegue entender exatamente isso, né, se conhecer mais, a pessoa vai poder ir adiante e o potencial é infinito. Isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado muito hoje
não mais trabalhando com desenvolvimento pessoal, mas sim como um gestor de uma empresa, é com a minha equipe. Eu vejo pessoas assim excelentes que tinham potencial de estar muito à frente, mas essas pequenas coisas vão atrapalhando e a pessoa acaba não conseguindo viver a vida que gostaria, não conseguindo chegar nos objetivos que poderiam. Então, às vezes eu falo umas coisas assim, o pessoal diz, o Gui é maluco, mas como é que a gente vai fazer para chegar lá? E aí, logo em seguida, aquilo ali acontece. Porque no momento em que se tem foco, a determinação e as crenças que vão ajudar a chegar lá, parece que fica fácil, né? Parece que fica fácil, mas é o que tu tá falando. Se eu não estou realizando, se eu não estou acreditando que consigo, eu não tenho potencial para planejar, eu não tenho motivação para planejar, eu não consigo sair do lugar e eu fico naquele buraquinho cavucando e colocando, aí sim, como tu falou, a culpa na crise, mas é a política, mas como que eu posso realizar meus sonhos se o Brasil não quer? E na verdade não é o Brasil que não quer que você realize seus sonhos. O Brasil é o Brasil, né? Quem tem que querer ou não é você fazer o que precisa, planejar como precisa, ter pessoas influentes, pessoas que pensam daqui a pouco junto com você numa melhor situação e trabalhar isso tudo junto. E quando a gente não está bem, o sistema ele não promove a melhor ação, né? Que a gente vê aquele sistema carregado de preocupação, aquele sistema carregado de coisas ruins, ele faz com que você normalmente fique reativo e não proativo. E aí a gente quer a proatividade de um ser humano que vive mal e ele fica reativo. Né? E isso está ligado a não se conhecer, porque eu não me conheço, eu não sei o que é bom para mim. E aí eu tento trilhar um caminho conhecido, daqui a pouco o Gui é feliz fazendo isso, eu vou fazer o que ele faz. Só que putz, eu não me conheço, eu estou tentando fazer o que ele fez, e aí eu estou infeliz. E assim a gente vai levando uma vida assim, procurando referências de felicidade. Gui, legal é que eu sei que tu me treinou e tem potencial de treinar muitas pessoas. No próximo bloco a gente vai ver que tem como sair desse buraquinho. Fica com a gente. Olá, sou Paulo Fátio, consultor financeiro, consultor empresarial, professor e sócio fundador da Fátio Business Mentoring. Você sabia que no Brasil, de cada 10 empresas, 8 fecham antes dos 5 anos? E que o grande problema nessas empresas são fluxo de caixa e problemas organizacionais. Se você não quiser fazer parte dessa estatística, consulte-nos e agende sua reunião. Fátio Business Mentoring, mudando empresas. Estamos de volta, programa especial, para mim pelo menos, com o meu grande amigo Guilherme Braga. E antes de passar a bola para ele, eu quero agradecer a audiência que a gente vem tendo. É muito carinho, é muito apoio e isso acho que é de levar desenvolvimento pessoal para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente trabalha todos os dias, mas a gente também consegue promover. E continue sempre com a gente. E Gui, fala um pouquinho da tua história, o que tu vem fazendo hoje, como o desenvolvimento pessoal te ajuda hoje e te ajudou também a ser esse cara fantástico que tu é. Na minha opinião, é fantástico. Nos últimos anos eu venho trabalhando numa empresa chamada Egalité, que promove a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, esse foi um grande sonho meu de trabalhar realmente com um propósito por trás, né? Não só trabalhar pelo dinheiro, mas sim fazer alguma coisa que causasse um impacto positivo na sociedade. Ao longo desses anos, a gente começou em 2010, a empresa começou do zero, né? Com 0 clientes e 0 pessoas no nosso banco de dados, num mercado novo, com um modelo inovador. Então, as dificuldades foram enormes e o que eu acredito é que a gente só consegue estar hoje com a Egalité posicionada dessa forma pelo desenvolvimento pessoal que eu me preocupei nos últimos anos. Que forma é essa? Fala, né, que forma hoje que a Egalité tomou, né? A Egalité hoje ela é uma das principais empresas de inclusão de pessoas com deficiência, agora eu posso falar já do mundo. A gente recebeu um prêmio em dezembro do ano passado da Ruderman Family Foundation, lá dos Estados Unidos, que considerou a Egalité uma das 5 principais iniciativas de inclusão do mundo. A gente tem um escritório em São Paulo, atendendo a nível nacional, já incluímos mais de 4.000 pessoas com deficiência. Temos clientes como Ambev, Walmart, Sodexo, então a gente está realmente com um porte muito interessante. E agora no segundo semestre de 2017 a gente está iniciando a nossa operação nos Estados Unidos, então estamos partindo aí para um processo de internacionalização. E tu é prova, né, que tudo começou do zero, né, sem nenhum benefício diferente de qualquer outra pessoa que começa uma coisa, que tudo teve um momento de dificuldade, né, um momento de
não ter o resultado que queria, mas o que fez a diferença foi fazer o que precisava fazer para chegar nessa posição. E aí todo mundo, quando vê isso, né, eu falo todo mundo generalizando, mas para ti é fácil, tu é o maior do mundo, né, cara, é muito bom ser desenvolvido. Mas eu te conheci em 2010, quando a Egalité estava abrindo, e eu lembro que tu não vivia dela, né, e nem conseguia viver dela. A Egalité, pelo contrário, era um investimento que tu tinha, né, num sonho lá na frente. E o que eu vejo hoje é que o desenvolvimento pessoal faz as pessoas não somente sonharem, e sim trabalharem a busca do seu sonho. Tu conheceu a nossa salinha pequena ainda, né? Tinha 2 ou 3 pessoas só trabalhando. Tive lá, fiz umas ligações, uns contatos para vocês. É legal. Bom, as pessoas veem, né, histórias de sucesso. Eu estava há 2 semanas no evento Day One da Endeavor, que só grandes empresários falando, e às vezes a gente acha, né, poxa, ele chegou lá, foi tudo maravilhoso, tudo lindo, e não, tem que gastar muita sola de sapato, tem muito trabalho por trás e continua tendo até hoje, né? Essa questão aí do empreendedor vai lá dar uma palestra, enquanto ele está dando a palestra, tem 300 ligações, tem e-mail chegando e vai ter que trabalhar muito para continuar fazendo o negócio acontecer. Eu acho que assim, empreender no Brasil, a gente tem muitos obstáculos, então a gente tem que estar ciente que os fatores externos eles não são os melhores. Então um ponto é a resiliência. A pessoa tem que entender que não vai ser fácil, que é realmente necessário acreditar e ter essa visão e do que futuro. O obstáculo existe. Não é que você é azarado porque encontrou obstáculo. Você é sortudo porque tem obstáculo. E que tem obstáculo são pessoas que querem chegar em algum lugar. Né? Eu vou te contar então, Márcio, o que aconteceu na crise para a Egalité. Tá? A gente veio de um ano que em 2015 a gente cresceu 35%. Foi um ano excelente para nós. As empresas já estavam começando a sentir a crise. Em 2016, efetivamente chegou. A gente teve uma queda no nosso faturamento, a gente estava com dificuldades e eu tive que pensar em alternativas. Com isso, resumindo o ano de 2016, a gente conseguiu um fundo de investimento que apostou na nossa empresa, a gente recebeu esse prêmio internacional, a gente começou a nossa operação e reestruturamos toda a nossa empresa. Então, a gente poderia ter ficado ali chorando, reclamando do governo, reclamando da crise, mas a gente foi atrás de alternativas. Eu acho que é exatamente isso. Quando a pessoa se conhece e tem a certeza de que aquele é o sonho, nenhum obstáculo é muito grande. E quanto mais eles surgem, hoje eu agradeço pela crise, porque se tivesse continuado exatamente como 2015, eu provavelmente não teria me movimentado dessa forma, não teria feito tudo o que a gente fez e conseguimos construir uma empresa muito melhor do que era quando estava tudo bem. Isso aí. Fantástico. O que a gente vê é que em momentos de crise, a grande maioria das pessoas para. Isso é fato. Né? Porque a crise ela gera medo e o medo, né, é uma emoção que gera paralisação. Ele serve para me proteger e por proteção eu paro. Só que poucas pessoas conseguem entender que é nesse momento que se ela não fizer nada, ela cai, e se ela fizer alguma coisa, ela pode passar por crise. E se a gente pensar em crise, né, o meu pai faleceu com 51 anos, mas ele viveu uma vida inteira me dizendo, Márcio, esse ano não dá, porque esse ano tem crise. Então a crise existe e sempre existiu. Só que, claro, hoje é um momento que a notícia está mais rápida, a informação está mais rápida e a gente acaba vivendo isso todo dia. A diferença é o que você faz na crise. Né? Se a maioria freia e você acelerar, olha a distância que você toma de quem não faz nada. Né? Motivos para não fazer sobram, né? A desculpa, a pessoa sempre vai achar. Falta tempo, não tenho recurso, não tenho isso, não tenho aquilo. Isso aí a gente já sabe, né? Agora, como que a pessoa para de se enganar e vê que realmente, né? Poxa, eu posso fazer mais do que isso. Eu tenho efetivamente recursos internos que vão me ajudar a superar essas A resposta questões. disso é desenvolvimento pessoal? Sem dúvida. Sem dúvida. Se conhecer mais, lidar bem com as suas emoções, porque as barreiras e os obstáculos vão existir, como a gente falou, mas a questão é como você vai lidar com elas. Tem uma frase, só para encerrar esse bloco, que diz, uns fracassam e outros organizam melhor o seu tempo. Que eu acho que está ligado à dica que o Guilherme vai dar no último bloco, né, Márcio? É isso aí. No próximo bloco tem dica de como sair desse momento que você vive hoje sem motivação para ter um resultado melhor na sua vida. Fica com a gente. Olá, sou Paulo Fátio, consultor financeiro, consultor empresarial, professor e sócio fundador da Fátio Business Mentoring.
Você sabia que no Brasil, de cada 10 empresas, 8 fecham antes dos 5 anos? E que o grande problema nessas empresas são fluxo de caixa e problemas organizacionais. Se você não quiser fazer parte dessa estatística, consulte-nos e agende sua reunião. Fatio Business Mentor, mudando empresas. De volta, hoje com o CEO e fundador da HLT, Guilherme Braga, programa para lá de especial. Gui, fala um pouquinho aí agora de como trazer desenvolvimento, já que a intenção desse terceiro bloco sempre é levar desenvolvimento para a sua casa, para a sua vida, para que você possa, no seu dia a dia, se desenvolver melhor. A gente sabe que não são todas as pessoas que têm condição, né, de arcar com os custos, e o desenvolvimento pessoal tem custo, porque é um profissional que está do outro lado se desenvolvendo, ou te desenvolvendo. Mas, Guilherme, tem dica aí, né, que a pessoa pode se desenvolver sem gastar nada, apenas gastar tempo, papel, caneta, lápis, planejamento. E hoje é para pegar todos os programas, todas as dicas, para aquela pessoa que diz assim, mas eu não tenho tempo de aplicar essa dica que estão me dando. A de hoje vale para aplicar as outras 10. Eu acho que o grande mal que a gente vive hoje, né, é a falta de tempo. Então, não tem tempo para ver os amigos, não tem tempo para fazer aquele esporte, para estudar inglês, e muito menos para o desenvolvimento pessoal. Então, eu acho que a questão é como que a pessoa lida com o tempo, porque quanto tempo se perde no WhatsApp? Quanto tempo se perde no Facebook? Então, o tempo ele está aí. Agora... Só metade do dia. Então, o que a gente precisa é criar uma rotina e priorizar as questões. Eu acho que isso aí é fundamental. E no momento em que a pessoa cada vez se organiza mais tempo sobra. E eu comecei a entender isso com as pessoas de sucesso que eu convivia, né? Grandes empresários, que eu vejo, puxa, mas como é que esse cara consegue fazer tudo isso, né? E realmente é uma questão de organização e disciplina. Então, se a gente pensar, o dia tem 1.440 minutos, tá? 1% do teu dia tem disponível? Sim. Tem disponível, né? Com certeza. 1% dá, né? 14 minutos por dia tem disponível? Claro, todo mundo tem, né? Então, vamos pegar um exemplo. Vamos pegar a pessoa que quer ler mais para poder se desenvolver. Quantos livros legais a gente tem para indicar, né, Márcio? Pega aí um livro do Anthony Robbins, por exemplo, super legal, vai ajudar nessa questão do desenvolvimento pessoal. Mas aí fala, puxa, não tenho tempo para ler. Fica ali lendo 300 mil posts no Facebook, mas para o livro não tem. Então vai fazer o seguinte, pega o celular, bota em modo avião, tem que botar em modo avião, tá? Porque senão vai ficar entrando mensagem, vai ficar entrando ligação. Bota em modo avião, liga o cronômetro e coloca 14 minutos. Coloca 14 minutos, abre o livro, dá o play. Aí bota virado para baixo o celular, porque senão a pessoa mesmo no modo avião vai ficar olhando o negócio, né? Porque tá um vício hoje. Deixa paradinho e começa a ler. Vai ler 1 minuto, vai ler 2 minutos, aí vai dar aquela vontade, né? Puxa, mas tem aquela louça suja na cozinha, vou lá limpar. Não, fica sentado, continua lendo. E aí vai ler mais 2 minutos, vai dar aquela vontade de comer uma coisa, não vai, para. Aí acabou os 14 minutos, vai tocar o despertador, aí o livro vai estar bom, já vai ter engrenado, já vai ter entrado nesse ritmo, tá? Mas é para parar, porque senão a pessoa vai lendo, perde um tempão com aquilo, deixa de fazer as outras coisas, e aí vai dormir tarde, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Para, 14 minutos, para. No outro dia vai lá e faz a mesma coisa, tá? Isso durante 30 dias. Durante 30 dias, 14 minutos por dia. Sabe quanto dá no final do mês? 7 horas de leitura. Quanto você está dando hoje? Nada. Então já vai ser um grande ganho que você vai ter. A média, eu não tenho esse dado, né? Mas a média de pessoas que lê 7 horas de livro por ano, que tem 7 horas de leitura por ano, é muito baixa. A média do Brasil é menos de 1 livro por ano por pessoa, né? Eu hoje estou com a meta pessoal de um por mês, que é o que tem dado. E eu ainda estou fazendo mestrado em paralelo, então ainda tem todas as outras leituras para fazer.
E aí a regra é o seguinte, Márcio. Se falhou um dia, se não foi, volta pro zero. Ah, mas como assim? Não, a regra é minha, eu que inventei aqui, tá definido. A dica do guia é... A dica é minha e eu faço as regras. Então o negócio é o seguinte... Tem uma punição aí. Tem uma punição, volta pro zero. Depois que passou os 30 dias, aí a pessoa vai poder definir, puxa, eu quero ler meia hora, eu quero ler 40 minutos, eu vou ler uma hora, eu vou ler um pouquinho mais esse dia do que do outro. Mas a questão do hábito faz uma diferença muito grande. Aliás, tem uma dica de livro também que é interessante, O Poder do Hábito, né? Que é muito bom, né? Para quem quer realmente mudar um pouco a sua rotina. Isso que o Gui falou, dos 14 minutos e para, e no outro dia mais 14 minutos, depois 14 minutos, é a construção do hábito, né? Eu faço uma analogia com a academia, quem quer perder peso. Adianta ir um dia treinar 10 horas e não ir o restante da semana? Não, é construção, é todos os dias um pouquinho. Então, mas eu li meia hora hoje, amanhã eu não preciso. Quebrou o hábito, quebrou a sequência, não vai seguir adiante. Sim, e também é importante aqui, tu fala em leitura, mas ela não é uma dica de leitura, né? Se a gente pegar a essência do exercício, ela é uma dica de distribuição do seu tempo. Tu pega 1% do seu tempo e coloca para alguma coisa que você não consegue é importante. Sempre que eu estou fazendo uma coisa que eu não consigo é importante, eu estou me desenvolvendo. Então 1% para alguma pessoa que não lê. Se você está olhando o vídeo e pensa, mas eu leio, essa dica não é para mim, só um pouquinho. A essência não é para ler, a essência é para construir algo em você que ainda não tem. Então tem pessoas que não conseguem cuidar da sua saúde, tem pessoas que não conseguem tocar um projeto que é importante à frente. Se distribuir no seu tempo 1%, ou de repente esse projeto é maior, ele precisa de 3%, a gente vê que tempo tem. Né? O que falta é a organização legal e ideal desse tempo. E eu acrescento mais uma coisa que fala, que é o autocomprometimento, né? É o compromisso com aquele momento. Todos os dias das 3 às 13h14 eu vou ler, independente do que aconteça em volta. Porque se a gente tem um compromisso, a gente marcou a gravação aqui, o que faria o Guilherme desmarcar a gravação? Alguma coisa muito grave. Agora, o que faz desmarcar a leitura? Qualquer coisa. Então, o autocomprometimento diz assim, não, das 13 às 14 é o meu horário de leitura, modo avião, estou inacessível, é o meu compromisso comigo mesmo, que é o que mais falta para uma coisa é fato, né? Quem menos se organiza, menos organização tem. Então, e são os mais organizados que não têm tempo. Parece que quanto mais eu me organizo, menos tempo eu tenho. Não, quanto mais eu me organizo, mais tempo eu tenho. Porque daí eu faço do meu tempo toda aquela produção que eu preciso. Guilherme, sem palavras, né? Eu acho que a tua dica aqui fica uma das principais dicas que a gente pode se desenvolver mesmo. Né? A organização hoje ela é ponto principal numa busca para fazer um coach. Hoje as pessoas, né, contratam um profissional para se organizar melhor, sendo que isso a gente pode organizar aí, né, pegando o seu tempo, entendendo o que é importante para você. E, cara, sem palavras. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. Foi demais. Espero que vocês tenham gostado. Programa feito com carinho e com muito desenvolvimento para você. E até a próxima. E aí, tchê! Fala, galera! Eu é Michael Parnov. Eu, Márcio de Oliveira. E nesta terça tem mais um 20 Desenvolver. E nesse programa tem a retrospectiva com todas as dicas dos convidados que passaram por aqui. É desenvolvimento pessoal na sua casa. Vem com a gente.